Bem, eu abro nesta manhã a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 e o versículo de número 24. Abra comigo esta porção das Escrituras, Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, estas palavras: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O título desta mensagem nesta manhã é A Origem e o Caráter do Casamento. Queridos irmãos, nós damos início nesta manhã a uma breve, pequena série de estudos na Palavra de Deus sobre o casamento, a família, a criação de filhos e filhas e a responsabilidade dos filhos para com seus pais. E nós queremos extrair da Palavra de Deus alguns conselhos preciosos a respeito do tema e considerar qual é o projeto e a vontade de Deus para essa instituição gloriosa que é o casamento. E ao final desta série, então, nós retornamos ao estudo do Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus. Bem, amigos, alguns três anos e meio atrás, nós lidamos com este tema, mas é um tema sempre a ser retornado em nossa consideração. Eu espero que seja um grande benefício a todos os casados, pais, também aqueles que estão orando ao Senhor por um amigo, uma amiga, um companheiro para a vida, e também para aqueles que já não se encontram mais nesta fase e poderão aconselhar a outros também a respeito da vontade do Senhor quanto ao casamento e à família. Casamento, queridos, é uma instituição maravilhosa. É a primeira instituição criada por Deus. Isso já nos mostra a singularidade desta união entre um homem e uma mulher para toda a vida. Casamento é uma provisão de Deus para homens e mulheres. Algo tão importante, algo tão necessário. E nesta manhã em particular, nós queremos considerar a origem. E todas as vezes que nós olhamos para o começo de algo, isso nos traz grande clareza sobre a necessidade, a estrutura, a função e o valor deste algo. E olhar sobre a origem do casamento aqui, neste livro glorioso de Gênesis, o livro das origens, nos faz perceber onde nós estamos em relação ao casamento como crentes, a nossa percepção e quão distante não é este mundo rebelde, mal, tem se afastado da vontade do Senhor e por isso perdido tantas bênçãos espirituais que são da parte de Deus sobre o casamento, a instituição criada por Ele. Bem, eu começo por aqui. Veja esse versículo de número 18 ao versículo de número 20 do capítulo 2 de Gênesis, a origem do casamento. A palavra de Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Que palavras preciosas! Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, como Adão daria o nome a estes animais. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E o versículo de número 20, tão indicativo: E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Bem, esse versículo, deixa-me explicar o que ele não está sugerindo. Ele não está dizendo que o Senhor Deus trouxe a presença de Adão para passar em uma fila contínua todos os animais do campo, para que Adão escolhesse entre os animais irracionais uma companheira, uma adjuntora para ele, como alguns comentaristas liberais e muito nestos às vezes parecem indicar. O texto de maneira alguma está indicando isso. Deus trouxe aqueles animais no início, diante de Adão, para que passassem ali, para que Adão desse os nomes a esses animais. Como o homem criado por Deus, a coroa da criação, o único ser na criação que recebeu o espírito de vida, em cujas narinas Deus soprou o espírito divino, dando o espírito, não o espírito divino, perdão, mas o sopro de Deus dando ao homem uma alma eterna, Adão então foi criado como uma coroa da criação. Isso aqui é para mostrar a superioridade do ser humano, moralmente falando, a sua grande inteligência, a sua grande capacidade em relação aos animais, como um ser criado que ele foi, à imagem e semelhança de seu Deus, diferente dos animais.
Nós não sabemos como isso aconteceu. O Senhor trouxe todas as criaturas diante de Adão e, de alguma maneira, observando, com sua grande inteligência perfeita antes do pecado, ele começou a dar nomes àqueles animais. Eu não sei como ele fez isso, provavelmente observando as características. Aqui está um animal, ele tem 3 chifres, um tricerátops, 3 chifres, alguma coisa assim. Certamente os nomes foram mudando ao longo da história, conforme as pessoas foram dando outros nomes pelo canto, pela característica e alguns outros traços do instinto do animal. Mas essa é a função aqui. Deus traz a presença do pináculo da criação, que é o homem criado à imagem e semelhança de Deus, todos os animais, para que Adão nomeasse a cada um. Mas há algo mais e algo profundo e belo aqui também. Para que Adão, conforme ele fosse fazendo isso, ao observar toda a criação que ele haveria de cuidar, que estaria com ele, e todo o imenso trabalho que ele tinha para realizar de cuidar daquele jardim belíssimo e daqueles animais e cultivar a terra, para que de alguma maneira, ao fazer isso, despertasse em seu coração o desejo por uma auxiliadora, o desejo por uma companhia, uma companheira, alguém de sua altura moral e seu status moral, tão diferente dos animais, para estar ao seu lado como uma companhia. Por isso Deus fez com que isso acontecesse. Certamente Adão não olhou com seriedade entre os animais por uma companheira, uma adjuntora, mas de toda forma essa grande expedição pelo reino animal, assim por dizer, essa grande tarefa, despertou no coração de Adão um profundo desejo, uma profunda ansiedade, não diria ansiedade no sentido negativo, mas um profundo desejo de ter alguém como ele mesmo, com quem pudesse se relacionar, estar junto, compartilhar a sua alma. Ele não poderia fazer isso com um animal. Os animais, você observa, eles já foram criados desde o início com um par, macho e fêmea. Como nós sabemos disso, no capítulo 1, no versículo de número 22, nos é dito: Deus disse, abençoando os animais, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. Esse é sinal que Deus, ao criar os animais, já os criou como macho e como fêmea, para que se multiplicassem. Mas Adão foi criado unicamente aqui. Isso é algo importante aqui nesse texto da palavra de Deus. Adão estava só. Por quê? Bem, porque como os animais, Deus não criou o homem, então, já de uma vez macho e fêmea. Trouxe ambos do pó da terra. E há muitas coisas profundas aqui. Porque o ser humano não é um animal, meus queridos. Ele possui uma alma. E nessa alma ele possui afeições, sentimentos, a capacidade da razão, da faculdade da alma, da inteligência, a capacidade de escolher, de determinar a razão. E ele deveria amar a sua companheira. E ele deveria escolher estar junto com ela. Deus, se eu posso colocar nesse termo, não fez um casamento pré-estabelecido, criando ambos, macho e fêmea, e empurrando eles para seguir em frente e procriar e encherem a terra. Mas Adão deveria se unir à sua companheira por escolha, por vontade, por afeição, por grande desejo, diferente dos animais. O Senhor está fazendo isso, e assim Ele está criando aqui o casamento. Ele está trazendo a base emocional, sentimental, psicológica e física para a instituição que dentro de pouco tempo Ele irá criar, que é o casamento. Ele está unindo Adão com Eva. Ele está criando algo ali que será para toda a humanidade. Uma instituição que permanecerá e deverá permanecer até o final dos tempos, que será uma bênção para a humanidade. Aqui nós temos diante de nós a origem do casamento, quando Deus estabelece a base e o fundamento que deveria marcar a união de um homem e uma mulher. E assim nós observamos que em Adão, Deus desperta nessa tarefa de cuidar do jardim, de cuidar daqueles animais, um profundo desejo por uma companhia que fosse semelhante a ele, com quem pudesse compartilhar e conversar e andar junto, com quem pudesse se relacionar, um auxílio para a sua imensa tarefa que ele haveria de desenvolver ali. E foi nessa condição de mente e de sentimentos, nesse estado de espírito, então, que Deus deu a Adão tal companheira, tal auxiliadora, adjuntora, para estar junto em companheirismo e na realização da tarefa dada por Deus ao homem Adão. Por isso a mulher é chamada aqui de auxiliadora, de adjuntora. E casamentos, amigos, eu não posso me delongar nesses detalhes sobre a criação do homem e da mulher, porque há coisas tantas aqui profundas. Quando Deus tira do homem uma mulher
E a nossa tradução ela não é muito precisa ao dizer, nas palavras de Adão, ela será chamada mulher porque foi tirada do homem, porque não rima, não é? Mas no termo original, mulher é um termo que vem do homem, e nas traduções antigas nós temos Adão dizendo, ela será chamada varoa, porque do varão foi tirado. E o significado dessas palavras é que ela também é homem, não no sentido de masculinidade, mas no sentido bíblico de antropos, ela também é ser humano, igual a ele, criado à imagem e semelhança de Deus, em mesma estatura moral. O que Deus fez aqui, se eu posso ilustrar de alguma maneira, é o que Cristo fez ao multiplicar os pães e os peixes. Ele multiplicou o mesmo homem. E para que Adão não ficasse com outro Adão ali, então ele deu toda a beleza e a glória da feminilidade a esta varoa. E o sentido é que ali estaria alguém semelhante a ele em alma, em status espiritual, em acesso à presença de Deus, mas com a beleza, é claro, muito mais refinada do que o Adão. E aqui nós temos então a criação da mulher, da varoa, e nós temos aqui a criação do casamento, todo o ambiente preparado para o surgimento desta instituição, a maneira sábia, poderosa e gloriosa que o Senhor trouxe à existência essa instituição. E é algo profundo que nós temos aqui. Queridos, deixe-me repetir isso aqui. Casamento, amigos, baseado nesta passagem, aqui está a origem e o fundamento. Casamento começa, tem início com um senso de necessidade. Casamento começa com o despertar de uma percepção dentro de nós, na vida solteira, que nós necessitamos de uma companhia para a vida, que nós ficaríamos muito, muito contentes com uma companheira, com um companheiro, e que nós valorizaríamos enormemente a provisão de Deus, uma provisão como essa, a parte de Deus para a nossa vida, um companheiro, uma companheira para a vida. Foi assim, nos parece, que Deus preparou Adão em sua mente, em seu coração, para a sua companheira, criando um desejo, uma necessidade de uma companheira para a vida. Então a companhia, ela não chegou sem que primeiro houvesse uma percepção de um senso de necessidade por ela. Isso é registrado aqui cuidadosamente em Gênesis, o livro das origens, para nos ensinar que casamento tem início com despertar na vida de um homem, de uma mulher solteira, uma percepção dentro de nós, que nós necessitamos de um companheiro, de uma amiga, um amigo para a vida, e nós valorizaríamos tremendamente esta bênção de Deus em ter assim essa provisão da parte do Senhor. É um despertar de um senso de necessidade, e tudo tem início ali, e deve ter início porque esta é a cola que irá se formar para trazer a unidade entre um homem e uma mulher no casamento, estabelecendo toda a base do casamento, que é o amor, amizade profundo, e nós iremos lidar com isso em um próximo estudo. Mas vejam comigo esse versículo de número 21 mais uma vez, no capítulo de número 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Bem, nós lemos aqui algo tremendo. O Senhor traz Adão, aplica em Adão uma anestesia pesada para uma cirurgia, e ele cai em um sono profundo, porque dele será removida uma parte, uma costela, a costela de Adão. E a mulher será criada a partir deste elemento pertencente ao corpo, à biologia, à carne, à pessoa de Adão. Uma costela do lado de Adão. Oh, tantos comentaristas têm trabalhado em cima disto, não é? É maravilhoso. Cada palavra, cada ordem no livro de Gênesis traz coisas profundas e belas. E as pessoas têm perguntado de que maneira estranha e curiosa Deus veio a criar a mulher de uma costela de Adão. E comentaristas como Matthew Henry e tantos outros, ainda mais antigos como Joseph Hall, têm passado tempo a meditar e comentar sobre esses termos. Por que Deus tirou a mulher de um osso da costela? Bem, Ele não tirou a mulher de um osso da cabeça para que ela não fosse superior ao homem. Deus não tirou a mulher de um osso do pé de Adão para que ela não fosse inferior ao homem e não fosse pisada por ele, mas tirou de um osso do lado, debaixo do seu braço, para ser objeto da sua proteção e cuidado,
rente junto ao seu coração para ser objeto do seu amor, carinho e amizade por toda a vida. Há algo tão belo e tão profundo nessas palavras e na maneira como o nosso Deus Criador está instituindo o casamento, a união entre um homem e uma mulher, a maneira como Ele traz um senso de necessidade a Adão, a maneira como Ele cria a sua esposa, e todas estas coisas são tão belas perto do seu coração, para ser amada por Ele, criada para ser amada pelo seu marido, cuidada, estar junto ao lado por toda a vida. E nisso aqui nós temos uma mensagem profunda e bela sobre o casamento, bem criada de Adão, como um ser humano como Adão, absolutamente igual em altura moral e espiritual com Adão diante de Deus, igualmente em acesso direto a Deus como Adão, redimida pelo sangue de Cristo lá adiante, como Adão, tendo acesso à presença de Deus como Adão, para ser igual a Ele em status moral, para andar junto e para receber este papel tão glorioso de ser uma auxiliadora ao trabalho que Deus deu ao homem Adão. Bem, Adão não saiu andando, como estou especulando aqui, com algumas pessoas dizem assim, uma costela. Não pense dessa maneira. Cadê a costela de Adão? O que aconteceu? Para onde ele foi? Certamente Deus de alguma maneira restaurou aquela costela. A utilidade foi para a mensagem simbólica e Deus fez o que é perfeito e nós sabemos que Ele sempre faz. Nós podemos especular aqui nessa questão. Adão certamente soube o que aconteceu, soube o que Deus fez. Deus provavelmente disse a ele, foi revelado pelo Senhor, isso para que ele soubesse com toda certeza que aquela mulher, Eva, seria uma pessoa com ele, como pessoa diante de Deus, uma adjuntora, uma auxiliadora idônea em termos de ter uma alma eterna, criada à imagem e semelhança de nosso Deus. Então esse comentário do Senhor, através de Moisés, no versículo de número 24 agora, veja ainda no capítulo 2, versículo de número 24, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Palavras do Senhor. Bem, aqui é uma ordenança. Casamento instituído por Deus lá no início, projetado pelo Senhor no começo, quando um homem e uma mulher deixará seu pai e sua mãe, e agora, deixando a lealdade, assim por dizer, primária ao pai e à mãe, a sua lealdade primária será para com o seu marido, será para com a sua esposa. E é isso que está contido aqui nestes versículos de número 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O princípio da lealdade primária, que agora é transferido de pai, de filho para pai, do contexto de pais e filhos, para o contexto de casados, marido e mulher. E veja os termos usados aqui nesse versículo de número 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Esse é um termo fantástico, um termo necessário e profundo aqui. Apegar-se-á. O Senhor está descrevendo, observe com muita calma, a maneira como Ele está construindo toda a psicologia do casamento, sobre a qual estará a bênção do Senhor. Apegar-se-á. Isso indica um relacionamento muito próximo, um relacionamento de união entre o casal. Apegar-se-á à sua mulher sugere à nossa mente que, embora o casamento seja algo firme, algo permanente, o casamento, esse apego, deve ser mantido pelo esforço de homem e mulher, marido e esposa, em permanecerem juntos. Isso está contido aqui nestas palavras do Senhor. Será permanente, será seguro, porque o casal obedece a Deus em apegar-se um ao outro, em permanecer junto um com o outro, e isso tornará seguro e permanente este laço do casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, então apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Queridos, casamento é para a vida. Casamento é algo para toda a vida. Ele pode, é verdade, algumas vezes ser tragicamente quebrado, fraturado pela infidelidade, ou pela deserção, ou por certos comportamentos extremados de violência, ou a deserção, como eu mencionei, mas o divórcio fácil,
O divórcio por questões egoístas, egocêntricas e orgulho é um grande mal, de acordo com a palavra de Deus. É algo nocivo, é algo destrutivo, é algo que é contrário à vontade do Senhor. E tudo isso está contido nessas palavras. Portanto, o homem, a mulher, apegar-se-ão uns aos outros. Há um elemento de um pacto, de uma aliança a ser estabelecida, de permanência, de andarem junto por toda a vida. Essa é a vontade do Senhor para o casamento. Isso está contido aqui. Bem, o mundo não convertido, rebelde contra a palavra de Deus, o mundo não convertido não conhece a vontade de Deus, do Criador, para o casamento. A vontade do Senhor que está descrita aqui na palavra de Deus, que o casamento é uma união profunda e contínua para toda a vida. O mundo não conhece isso. Na verdade, no mundo em nossa volta, em nossa geração presente, o casamento é uma aventura romântica. Será que não é assim que é pintado a figura do casamento? Uma aventura romântica que deve durar até onde a paciência e o gosto um pelo outro durem. E quando chegar esse momento em que a paciência evaporou e o gosto também já não acompanha, quando essas coisas chegam ao fim, troca-se de companheiro, assim como se troca de carro. Essa é a ideia que é propagada hoje em dia pelas novelas, pela música, pela arte, pela filosofia, nas conversas no botequim, nas conversas de vizinhanças. Não há grande respeito pelo casamento, não há grande respeito por essa instituição que é o casamento hoje. E parece haver agora, conforme nós chegamos ao final dos tempos, ao retorno do Senhor Jesus Cristo muito, muito em breve, que tem havido um esvaziamento da dignidade de todas as instituições criadas pelo Senhor para a humanidade. E o casamento e a família, em particular, parecem estar na frente de combate e do ataque das novelas, das campanhas publicitárias, nas músicas, no YouTube, nas conversações. Parece que o casamento é essa frente de ataque principal hoje em dia, não é? Coisas são feitas, são ditas, indicadas contra o casamento. É um desejo de se esvaziar de qualquer forma. O casamento é tratado muitas vezes como uma prisão. O casamento é visto como uma instituição retrógrada, desnecessária, mesmo opressiva em tantas e tantas novelas. Eu me surpreendo que muitos crentes gastem tempo na frente dessas coisas, achando que não serão afetados de alguma maneira como esta. Como nós podemos ser nécios e duros às vezes contra o Espírito Santo. O casamento sendo diluído diante de nossos olhos, e nós vemos isso em toda parte, em todo lugar, no mundo inteiro em nossos dias. Bem, casamento, amigos, é uma união para a melhora, é uma união para o desenvolvimento de pessoas. Casamento tem isso em vista. Deixa eu pedir ao irmão Ricardo que apenas abaixe um pouco o som do ventilador. O casamento é uma instituição criada para este fim. Ele tem em vista o desenvolvimento de pessoas criadas por Deus, porque o casamento, meus amigos, você deve saber disso nessa altura da vida, o casamento é uma universidade para o caráter. No casamento nós aprendemos tantas coisas. Você conhece mais e mais um sobre o outro no casamento. Tão diferente da corte. A corte prepara para esse momento. O casamento, ele nos molda. Bem, no casamento você conhece também muito mais sobre si mesmo como pessoa. Na verdade, sobre si mesmo como indivíduo. Você conhece muito mais sobre si próprio, as suas fraquezas, que você não via com clareza antes, as suas virtudes. O casamento, ele molda, ele influencia um ao outro. É natural que uma pessoa comece a copiar os gestos, as maneiras, a forma de falar. E depois de alguns anos, parece que um está moldando o outro, não se parece tanto um com o outro. E o casamento faz isso. O casamento é para o desenvolvimento, para a melhora. E que universidade de caráter é o casamento. Que espelho é colocado diante de nós pelo casamento. É por isso que é uma gigantesca bênção em tantos e tantos aspectos o casamento. Bem, é uma união para o desenvolvimento do caráter. É uma união para a melhor. É uma união para a formação de caráter. Há tantas coisas que dificilmente nós alcançaríamos em uma vida apenas solteiro. Potenciais, é claro, quero dizer. É uma união para a santificação, o casamento. O casamento traz coisas fantásticas. O casamento é uma união para a descoberta juntos, descobrindo, aprendendo as coisas de Deus. É uma união para o serviço, servir ao Senhor juntos, viver para o seu reino. É uma união para a hospitalidade. O lar é uma união formada para a hospitalidade. E é claro, muito importante, o casamento é uma união para a família.
Porque quando um homem e uma mulher se unem em casamento, então um casamento passa a existir. E quando Deus abençoa com crianças, então uma família passa a existir. E o casamento é esse ambiente, o local exato e preciso, o berçário correto, criado por Deus, para Deus trazer a este mundo a existência homens e mulheres que serão cuidados, protegidos, ensinados e tantas coisas receberão de um padrão maravilhoso, balanceado, estabelecido por Deus, de um homem e de uma mulher, para serem encaminhados para a vida, para conhecerem o seu Criador. Assim nós vemos a tragédia do movimento em nossa volta, não é? O casamento é tão belo, é tão glorioso, é a sabedoria de Deus. E aqui nós vemos estas coisas. Bem, pense sobre uma aliança. O casamento é uma aliança. É visto na Bíblia como um pacto, um acordo entre duas pessoas. Ele é nada menos que uma aliança, um pacto estabelecido entre um homem e uma mulher, de dedicação exclusiva e de dedicação exclusiva um para com o outro e para toda a vida. É uma aliança que é estabelecida, é descrito nesses termos no Antigo Testamento e é visto nesses termos no Novo Testamento. E esse conceito de aliança nos ajuda a entender muito bem o que é o casamento, porque nos ajuda a perceber a profundidade desta instituição criada por Deus. Pense sobre uma aliança, um pacto estabelecido. Uma aliança é um acordo solene estabelecido por Deus, onde duas pessoas irão fazer promessas uma à outra para andarem juntos. É uma espécie de um contrato de exclusividade. Você sabe um contrato de exclusividade? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, quando você vai fazer a tradução de um livro e esse livro foi escrito em uma outra língua, você entra em contato com a editora pedindo os direitos autorais para a tradução daquele livro e paga-se os royalties e tudo mais, e o contrato ele irá estabelecer se há exclusividade ou não. Se a tradução deste livro para a língua portuguesa pode ser publicada, impressa e divulgada só aqui nessa cidade, no país inteiro ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Se há exclusividade, também se diz que aquela editora dará a essa editora aqui no Brasil os direitos exclusivos só para ela divulgar esse material por um período de tempo. Não será dado a outras editoras. E essa ideia de exclusividade no casamento, amigos, o pacto que é realizado entre um homem e uma mulher é um pacto de exclusividade. Mantenha isso em mente. Exclusividade porque promessas neste pacto não são feitas a terceiros. É uma promessa que é feita a ela, é uma promessa que é feita a ele apenas, de exclusividade. Isso está mencionado aqui. Israel, meus queridos amigos, nunca foi tão condenado e nunca foi tão disciplinado por Deus quando Israel se voltava aos ídolos. A idolatria é comparada na palavra de Deus como prostituição, como deserção. Israel quebrou a aliança tantas vezes, e o casamento é uma aliança de exclusividade entre um homem e uma mulher. E nós percebemos isso na aliança do casamento. Há exclusividade, deve haver exclusividade. Uma aliança é um acordo solene. Um acordo solene que é estabelecido entre um homem e uma mulher. E nós devemos ter isso em mente logo no início desta jornada entre um homem e uma mulher. Mas há algo mais em uma aliança. Porque em uma aliança ambos os lados consentem, não é verdade? Em uma aliança há um consentimento formal. E assim é o casamento, os dois lados consentem em se unir. Não existe casamento cristão forçado. Deve haver uma fundação para este casamento. Esta fundação é o amor, a amizade. E este amor, a amizade, é algo consentido. É algo reciprocado. Cada lado não somente consente, mas observe isso, cada lado também faz um voto solene, uma afirmação um para com o outro. Isso não é mero simbolismo. E é verdadeiramente nocivo o que é realizado hoje em dia, quando homens e mulheres se unem em casamento, imaginando que tudo isso que é feito diante do púlpito, numa cerimônia religiosa, é um mero teatro, uma mera formalidade a se passar, uma festança apenas. Casamento é uma festa, é um momento. Casamento é algo para a vida, não apenas uma cerimônia. E as pessoas repetem palavras sem estar com a mente e o coração envolvido, sem terem parado para pensar com o que estão fazendo diante de seu Deus, de seu Criador que trouxe à existência essa instituição. Assim, cada lado não somente consente, mas faz um voto e uma afirmação.
aceitando uma obrigação mútua de manter este pacto e aliança por toda a vida. No Antigo Testamento, haviam sinais que se mostravam que uma aliança era estabelecida. Havia um sinal, um ato, às vezes era dramático este ato. Palavras eram ditas, certas cerimônias eram pensadas e organizadas para que fosse marcado este ato solene, este voto solene. Porque a aliança deve ser feita, então. Porque aquilo que é feito em segredo, escondido e não público, é muito mais fácil de ser rompido em público. É uma aliança estabelecida porque é feito diante dos olhos das pessoas, diante de testemunhas. Não é feito em segredo, não é escondido, mas algo público. E assim o casamento, às vezes, pessoas perguntam: pastor, qual a necessidade realmente de uma cerimônia? Seja ela civil e para crentes também, depois da civil, diante de Deus, para que a necessidade disso? E a resposta é que nós temos uma cerimônia simplesmente porque o casamento é uma aliança, é um pacto que é realizado entre duas pessoas. E alianças são seladas e atestadas de alguma maneira pública, não é verdade? O casamento não pode ser feito secretamente, deve ser feito com promessas solenes de um para com o outro, e deve haver testemunhas visuais, auriculares, deve ser algo significativo, deve ser publicado, notificado, visto, acontecido. Deve haver o peso de testemunhas que viram aquelas pessoas prometerem isso uma à outra, uma aliança que foi feita, um voto que foi feito diante de Deus. E isso traz um peso muito maior, e as pessoas naturalmente sabem muito bem disso. Pessoas que apenas se juntam sabem em suas consciências que é muito mais fácil, psicologicamente dizendo, saltar fora quando nada formal foi estabelecido, não é? E assim a grande malícia em nossa sociedade, isso é promovido a toda força. Para que casar? Nós estamos juntos, quero manter minhas opções abertas, é mais fácil, não é? E o governo e a legislação faz todo o seu esforço para dar base a esse tipo de coisa. Você sabe, não é verdade, como essas coisas têm acontecido no meio jurídico. Bem, diante de Deus, nós somos responsáveis em nos manter fiéis um ao outro. E quando nós estabelecemos estas coisas em uma cerimônia civil diante dos homens, e como crentes diante de Deus, nós estamos fazendo um voto a Deus. E a palavra de Deus nos diz que é melhor não votar do que se passar como tolo. O Senhor nos levará a prestar conta de nossas palavras e votos. E essas coisas trazem a gravidade e a seriedade desta união que é vista como uma aliança. Um verdadeiro casamento cristão traz esses aspectos, promessas que foram feitas diante de outras pessoas, sob os olhos de Deus, para a vida. Bem, deixe-me voltar agora para um outro texto que traz um outro aspecto sobre o fundamento do casamento. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 7 e versículo de número 3. Você conhece esse texto? Que nós temos aqui um outro aspecto do casamento. Nós lemos aqui sobre certas dívidas que devem ser pagas no casamento. 1 Coríntios 7, versículo de número 3, essas palavras: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher pague, isto é, ao marido também a devida benevolência. Pagar. Você paga algo que você deve. Esse é o contexto dessas palavras. Nós temos estudado isso no passado, iremos voltar. Mas há uma dívida no casamento. Há várias dívidas, na verdade. O marido e a esposa possuem dívidas. E você deve pagar a sua esposa, querido esposo. Diz Paulo, o que é devido. E a esposa deve pagar ao marido o que é devido. Nós estamos falando aqui sobre uma dívida de benevolência. Que palavras tão singelas, não é? E tão amplas na palavra de Deus. Uma dívida de benevolência devida. A benevolência, obviamente, indica uma boa ação, uma boa atitude. Essa dívida é em relação a algo bom, a algo benevolente para com a minha esposa, para com meu marido. Eu tenho uma dívida diante de Deus para com ela, e ela para comigo. Oh, são muitas as dívidas no casamento de benevolência. Deixa-me sugerir algumas. Nós já mencionamos. Primeira dívida que cada marido, cada esposa tem para com seu cônjuge
é uma dívida de dedicação exclusiva um ao outro. Essa é uma dívida. Qualquer coisa diferente disso, como poligamia, etc., não é bíblico e é pecaminoso. É uma dívida de exclusividade. Eu creio que, como crentes em Jesus Cristo, que têm meditado na palavra de Deus, entendem muito bem que isso vai para muito além das questões físicas. Isso tem a ver com os sentimentos, com as emoções, com a apreciação, com os pensamentos. Uma dívida de exclusividade em meu coração para com a minha esposa, para com meu marido. Há também uma outra dívida no casamento, a ser paga a cada dia. Eu gostaria que todos estivessem atentos, porque nós estamos lidando com um tema profundo. E se nós queremos experimentar as bênçãos do Senhor, nós devemos estar despertos para ouvir a palavra de Deus. Há uma bênção sobre uma dívida. Há uma dívida, queridos, de cuidado mútuo. Essa é uma dívida que o marido deve à sua esposa e a sua esposa deve ao seu marido. Cuidar um do outro não é apenas algo bom que você faz um pelo outro, mas é sua obrigação cuidar de seu marido, do corpo dele, da mente, das emoções dele, das afeições dela, do corpo dela, da segurança dela. Há uma dívida a ser paga a cada dia, como maridos e esposas diante de nosso Deus. Você pensa sobre isso? O casamento foi iniciado nesta base, amor, amizade. Votos foram feitos diante do Criador, que trouxe à existência o casamento na criação, para salvos e não salvos. Há uma dívida de cuidado mútuo. E há uma terceira dívida também. Nós temos uma dívida no casamento de apreciar um ao outro. Apreciar as características particulares um do outro. E o esforço e a pessoa um do outro. E não apenas apreciar isso silenciosamente em meus pensamentos, mas manifestar apreciação. Essa é uma dívida a ser pago. Qual é o tamanho da sua dívida hoje em dia? Você tem pago a cada dia essa dívida para com sua esposa? Onde é que nós estamos em nosso relacionamento juntos no lar? Crentes em Jesus. Queridos, crentes em Jesus Cristo têm um grande antídoto quando a apreciação começa a empalidecer e a falhar. Porque nós oramos um pelos outros. Nós intercedemos. Você ora pela sua esposa, meu querido irmão. Você pede a Deus por ela a cada dia. Você ora pelo seu marido, pelas necessidades dele, pelos sentimentos dele, o corpo dele, a vida dele, pelo desafio e pela responsabilidade que Deus deu a ele, Adão, e você como auxiliadora, para auxiliá-lo a levar a cabo à frente as responsabilidades que ele tem de conduzir o lar e os filhos. Você ora pelo grande desafio que ele tem. Você ora por ela, pelos desafios que ela tem como sua esposa, mãe, tantos desafios. Nós oramos uns pelos outros e nos lembramos em oração também de todas as bênçãos e benefícios que nós recebemos no casamento. Quantas bênçãos eu tenho recebido como pessoa nesta jornada, através de uma esposa querida, de uma companheira, coisas tão maravilhosas. Nós agradecemos a Deus. E assim as emoções erradas, elas derretem, elas evaporam e a apreciação flui novamente, porque nós oramos uns pelos outros. E conforme em oração, diante do trono da graça, nós trazemos estas coisas, essas apreciações, essas petições pela minha esposa, pelo marido. Então o amor flui e a apreciação flui e picuinhas e reclamações começam a evaporar. E essa é a vontade de nosso Deus. Nada nos ajuda mais que refletir como Deus nos abençoou e nos enriqueceu muito mais em nossa vida através dessa esposa, deste marido. Você pensa sobre isso? Você tira tempo para pensar sobre a sua querida esposa e visualizá-la, pensar sobre ela? Você pensa sobre ele? Bem, uma quarta dívida que nós temos. Nós temos uma dívida no casamento e um dever, que é o dever do encorajamento mútuo. Essa é uma dívida a ser paga. Queridos, as perplexidades desta vida nos desencorajam muito, não é verdade? Elas vêm como um fluxo contínuo, no corpo, na mente, na vizinhança, no lar, na família e nós mesmos espiritualmente. E cada um no casamento tem um dever absoluto de encorajar o outro, de fato dar um passo de encorajamento por palavras, por ações, e pagar essa dívida de encorajamento, de levantar o ânimo um do outro, o espírito do um do outro. Você faz isso? Você meramente vê as dificuldades da sua esposa, mas não dá um passo com palavras e ações para levantar o ânimo da sua esposa e encorajá-la e animá-la em suas necessidades, em necessidades dele também.
Isso deve ser feito, essa é uma dívida a ser paga. Nós estamos pagando esta dívida ou nós estamos descarregando os nossos problemas continuamente e provações um sobre o outro? É uma dívida a ser paga, uma dívida de encorajamento mútuo. Há uma outra dívida também, o casal tem uma dívida de proporcionar prazer um ao outro. Essa é uma dívida a ser paga continuamente, de proporcionar prazer um ao outro, de proporcionar felicidade, de proporcionar alegria. Você proporciona momentos de risada, de alegria, de comunhão, de propósito, você pensa sobre isso, estarem juntos, alegres, em comunhão, e tornar a vida um do outro mais agradável possível dentro do contexto das prioridades espirituais que nós temos. Nós não podemos, queridos, deprivar um ao outro de uma companhia agradável. Isso deve ser planejado e pensado a cada semana. É uma dívida a ser paga, de prazer, de alegria, de estar junto. E não ficar de cara fechada o dia inteiro. Será que você é assim? O dia inteiro de cara fechada. A esposa não sabe se ele está espinhoso, se ele está doente. E ela ali para cima e para baixo. Não faça isso. Controle a si mesmo. Olhe no espelho, se assuste e volte a sorrir. Faça isso de vez em quando. Nós temos uma dívida de proporcionar prazer, alegria a ela, a ele, a cada semana. Nunca olhe nessas responsabilidades, e eu tenho às vezes percebido isso, que às vezes crentes estão ouvindo coisas como essas, mas está pensando assim, ele tem uma dívida de proporcionar alegria para mim, ele tem uma dívida de pagar os votos, ele. Não, meu querido amigo, lance fora este ego maldito e comece a pensar como você pagando esta dívida. E nós temos uma grande dívida de proporcionar a ele, a ela, essa dívida, pagando essa dívida. Alegria, amor. Nós não podemos ser emocionalmente egocêntrico. Será que as irmãs padecem mais do que isso do que os homens? Alguns dizem, não sei. Será que tudo é o meu sentimento, minha dor, meu esquecimento, minhas frustrações? Não, nós não podemos ficar afligindo um ao outro com o nosso mau humor. Temos que planejar e prover felicidade, e prover alegria um para com o outro. Essa é uma dívida diante de Deus a ser pago. Não fui eu que criei esta ideia, está bem aqui diante de nós. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Essa é uma grande dívida, de proporcionar prazer um ao outro. Uma dívida física também. Há uma dívida, sexto lugar, de manter, isso é de tremenda importância, de manter a privacidade entre o casal. Amigos, tome grande e imenso cuidado com novelas. Eu aconselho a todo crente em Jesus Cristo que não assista novelas. Tome grande cuidado com a música e as conversações dos vizinhos incrédulos. Há uma dívida entre casais de manter a privacidade e não trair a confiança um do outro em questões íntimas e pessoais para qualquer pessoa fora do casamento, para uma mãe, para uma irmã, coisas como essas, certas questões sobre as quais nós temos uma dívida de privacidade, de guardá-la. Em sétimo lugar, temos uma dívida de ser honestos e abertos uns com os outros no relacionamento. Isso deve acontecer, conversarmos, sermos abertos, são dois amigos queridos, são dois companheiros queridos, e nós temos uma dívida ali, nesta união fraternal. Em oitavo lugar, temos uma dívida também de paciência. Você paga esta dívida a cada dia, você é paciente com ele, você é paciente com ela, você a cada dia tem buscado pagar essa dívida. Quando mais próximo, você sabe disso, quanto mais próximo duas pessoas são, dois seres humanos são, maior paciência é necessária. Parcialmente porque todos nós somos cheios de falhas, muitas falhas. Seres humanos pecadores também. O casamento é a união de dois pecadores convertidos. E parcialmente porque cada um possui habilidades e aptidões diferentes, e às vezes gostos diferentes, ou métodos de fazer as coisas, ou encarar diferentes, que devem ser respeitados. Não é só uma questão que é mais lógico, que é mais objetivo, mais rápido. É uma questão de respeitar e ter paciência um com o outro. Assim nós temos uma dívida de paciência no casamento, e essa dívida deve ser paga. Ela deve ser paga, estando juntos, estando à parte uns dos outros no trabalho, de paciência. É muito triste, doloroso às vezes como pastor, ver que essas dívidas não são pagas no casamento.
E uma esposa se irritando com o marido, com palavras diante das pessoas. Vamos embora, vamos aqui. Ou o marido fazendo a mesma coisa. Que coisa triste, que ofensa, que falta de delicadeza. A minha dívida diante do Senhor, eu não tenho pago estas coisas, mostrando gentileza no tom da voz entre as famílias, entre os irmãos, mostrando consideração, não simplesmente agindo com grosseria. Uma dívida de paciência e consideração nós temos no casamento. Há também uma outra dívida, é uma dívida de companheirismo, meus queridos. Nós devemos proporcionar companheirismo e proximidade uns aos outros. É verdade, nem sempre essa dívida consegue ser paga completamente numa sociedade tão corrida como a nossa sociedade, não é verdade? Tão rápida, onde muitas vezes maridos e esposas passam a maior parte das horas do dia longe um do outro, no local de trabalho, envolvido em tantas coisas. E há demandas a serem cumpridas, e há dificuldades também, e nós sabemos disso. Todavia, quando for possível, e esse possível é baseado no esforço a tornar isso possível, deve haver o imperativo de manter o companheirismo. Você gasta tempo com sua esposa, você proporciona um meio para estar com seu marido, sentados juntos, desfrutando juntos, conversando, sem as crianças por algum momento, saindo juntos, andando na rua, no parque, indo a um lugar onde podem segurar as mãos juntas e bater um papo, e conversar e desfrutar desse companheirismo. Com que frequência você faz isso? Com que frequência você propicia esse ambiente? Companheirismo. Assistindo um DVD juntos, um sermão do pastor Abner juntos, estando juntos, estando ouvindo a palavra de Deus, orando juntos, conversando. Há uma dívida a ser paga, uma dívida de companheirismo. Bem, há muitas dívidas, não é? Deixa eu mencionar a 10ª. Há uma dívida também de encorajar espiritualmente um ao outro. E eu creio que isso está na base do relacionamento. Uma dívida de encorajar um ao outro na palavra. Ô meu amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, você às vezes medita na palavra de Deus para encorajar a tua esposa. Você às vezes abre a palavra de Deus para encorajar o teu marido e traz um versículo, um texto, de maneira simples, encorajando na palavra, trazendo de volta à mente o coração dele e dela, das preocupações demasiadas, de que há um Deus, que Ele ouve e responde às nossas orações, claro, sem negar as dificuldades, mas encorajar mutuamente. Você encoraja em oração, orando juntos, você o encoraja a estar na igreja a cada domingo, no horário, a ela, encorajando uns aos outros a estarem envolvidos na obra do Senhor, servindo ao Senhor, a organizar as crianças para estarem no caminho do Senhor, a tempo na casa do Senhor, em nossa fidelidade a Deus, ao seu culto, ao seu serviço. Você o encoraja a gastar tempo com o povo de Deus, a ser admoestado. Pense sobre isso, essa é uma dívida a ser paga de encorajamento espiritual mútuo. Todos esses aspectos estão envolvidos aqui. Veja comigo: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher pague ao marido. Nós temos esta dívida diante de Deus, porque é uma instituição criada por Deus e sobre ela está a bênção do Senhor. Marque isso. Volte-se agora comigo para um outro texto, ainda em 1 Coríntios, no capítulo de número 13 agora. Esse texto glorioso, tremendo, sobre o amor. Essa grandiosa passagem sobre o amor de 1 Coríntios 13, onde o amor é expresso aqui de uma maneira tão elevada, tão gloriosa. Porque eu estou me voltando para isso? Porque esse é o tipo de amor que existe entre crentes em Jesus e que é também o padrão para o casamento. Bem, a base do casamento é um tipo de amor específico. Na Bíblia nós temos vários tipos de amor, termos gregos como filia, representa o amor fraternal entre pais e filhos, entre amigos. Você tem o amor eros, o amor biológico, e você tem outras manifestações de amor. Mas a palavra usada aqui é a famosa palavra ágape, que representa um amor mais elevado, mais refinado. E é essa palavra que nós usamos em relação ao amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido. E se você lembrar que essa é uma descrição do que deve haver no relacionamento, então isso ajuda tremendamente. Deixe-me começar pelo versículo de número 1. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, isso é hipoteticamente, e dos homens, e não tivesse amor, seria como algo insípido, o metal que soa, o sino que retine.
E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, se a tivesse, para sustento dos pobres, ou entregasse o meu próprio corpo para ser queimado em benefício de alguém, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Deixe-me tentar resumir o contexto desse versículo. É de dons espirituais, no capítulo 12, 11 e no capítulo 14. E o que Paulo está dizendo é que aqueles dons dados por Deus para a vida na igreja não produzem função alguma ou efeito alguma sem eletricidade, que é o amor. Esses dons não são como as ferramentas manuais do mundo, não é? Que são exercitadas pela força do ego, da ganância. São ferramentas poderosas, ferramentas elétricas, não é? Que não funciona se você bater esse negócio e tentar fazer funcionar. Precisa de eletricidade. Se você tentar forçar essas poderosas ferramentas dos dons espirituais na vida cristã, se quebrarão, não é? Essa furadeira vai quebrar a broca. Esse smartphone vai parar de funcionar se você tentar fazer ele bater. Precisa de eletricidade. E a eletricidade desses dons é o amor. Tudo na igreja é feito tendo em vista o amor por Deus, o amor pelos irmãos. E essa é a ideia. Mas, obviamente, esse amor, ele está no contexto do casamento também. Porque a descrição aqui está em relacionamentos. Observe comigo o versículo agora de número 4. O amor no casamento é sofredor. Que palavra tão bela. O amor é sofredor, isto é, o amor, ele é longânimo no casamento. Ele é paciente no meio das falhas, no meio das dificuldades. O amor age assim. O amor, ele mantém a sua compostura diante do outro, no meio de uma falha, de uma atitude errada. O amor não humilha, o amor não rebaixa. O amor tem uma capacidade de suportar o relacionamento, de dar suporte no meio das dificuldades. Quando as coisas não vão bem no relacionamento, o amor implantado em nossos corações, que uniu este homem, esta mulher, que foi formado no período de corte, que é tão vigoroso no casamento, ele mantém o relacionamento. O amor é sofredor, ele é longânimo. Todo marido e toda esposa deve estar pronto a ser paciente, a suportar inconveniência, a absorver muitas falhas uns dos outros. Isso é requerido no amor verdadeiro. Não ser espinhoso, não dar uma resposta rápida porque ela esqueceu isso, porque ele não viu aquilo, porque ela não pensou o contexto inteiro, porque ele não viu aquela outra coisa. Não, o amor se aquieta e absorve muitas coisas, porque o amor é longânimo, o amor é paciente, o amor é sofredor. O amor é vagaroso para exigir e reivindicar o seu próprio direito, seu momento. O amor é vagaroso para reagir a provocações do casamento. Bem, isso não quer dizer, é claro, que nós não reagimos de maneira nenhuma, mas que nós somos cuidadosos, pacientes em nossa reação. Queridos, porque nós amamos um ao outro. O amor é sofredor, o amor é paciente. E a nossa afeição por ela, nosso respeito, afeição por ele e ternura é tão grande que me torna uma pessoa longânima, que me faz esperar e parar e deixar as coisas arrefecerem. O amor filtra, não é palavras indevidas, palavras bruscas. O amor não grita, o amor não grita. O amor suporta, o amor é paciente. O amor, na verdade, ele demora a reagir a certas provocações, porque o amor cultivado, ele é sofredor. A natureza humana, meus queridos amigos, a nossa natureza, ela é tão fraca, ela se ressente com muita velocidade, ela reage de um modo orgulhoso e a desprezo às vezes, mas o amor age para controlar a velha natureza. Porque nós somos novas criaturas. No casamento ninguém diz assim: eu sempre fui uma pessoa desde que eu nasci de temperamento curto. Meu pai dizia, minha mãe dizia, eu sou uma pessoa de temperamento curto e eu estou aqui no casamento e eu sou assim. Não. Porque é esperado de você que seja uma nova criatura. E você não pode justificar a tua atitude baseada na velha natureza e dizer eu sou assim, essa é a minha personalidade. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você não é mais assim. Deve buscar ser diferente no casamento e deixar para trás o traço de personalidade do teu pai e ser uma nova criatura com a tua esposa. Deixar para trás o traço de personalidade da tua mãe
e ser uma nova criatura para com teu marido. Assim o amor é sofredor, e tudo está aqui nessas palavras. Bem, o amor, Paulo segue dizendo, é sofredor, e o amor é benigno, isto é, o amor é bom, ele é bondoso, ele é gentil não apenas nos pensamentos, mas é bom também, não apenas no que sente por ele, por ela, mas o amor ele é gentil em nossas atitudes. Está implícito aqui. Ele modula o tom da voz para falar com ele, para falar com ela. E ele expressa gentileza, este amor, expressa bondade na atitude. O amor é assim. Pense sobre atos, meu querido marido, esposa. Pense, matute ali sobre atos e palavras e expressões de ternura para com ela, para com ele. Faça isso. O amor é benigno, o amor é bondoso, o amor faz bem ao outro. Estar atento não é oferecer uma mão, sentir as necessidades dela neste momento delicado e difícil. O amor é bondoso, o amor é benigno, o amor age assim. O amor é sofredor, longânimo, e o amor é benigno. O amor, nos diz Paulo também no mesmo versículo, ele não é invejoso. Sabe o que isso quer dizer no casamento? O amor não sente inveja do cônjuge, não sente inveja de seus talentos, não sente inveja das oportunidades que ela teve, que eu não tive, que ele teve, que ela não teve. O amor não sente inveja das capacidades dela, das capacidades dele, nem das oportunidades, porque o amor sempre quer o melhor por ele, sempre quer o melhor por ela. O amor sempre busca isso. Assim, se sua esposa, seu marido, tem uma certa habilidade, ou reconhecido por outras pessoas por essa habilidade, esse traço no caráter, o marido não deve se ressentir por isso. Não deve se ressentir, porque o amor não é invejoso, ele não tem ciúmes. Ele não pensa que isso deveria ter sido dado a mim, esse reconhecimento deveria ter sido meu, essa oportunidade. Não, o amor não é invejoso. O amor não age assim. O amor, ele é benigno. O amor é amor. Ele não é invejoso, queridos. A inveja, procure diluir isso. Lance fora de seu coração, de sua mente, toda inveja. Isso é algo maligno. E Satanás irá aproveitar disso. Não permita isso, lute com toda a força. O amor não é invejoso. O amor se alegra pela outra pessoa, porque o amor tem o interesse do outro em seu coração, seu crescimento, seu desenvolvimento. O amor não é invejoso, é isso que a palavra de Deus diz. O amor não é invejoso. Lute contra isso. Ore ao Senhor. Deixe essas coisas de lado. O amor não é uma competição, nós não nos unimos num casamento para competir um com o outro. Vocês percebem às vezes as pessoas conversando, eu isso, eu aquilo, parece que é uma competição, eu não sabia que tinha uma competição aqui, me disseram. O amor não vive em competições, module a sua maneira de conversar no relacionamento, sempre busque o melhor e se alegre com o melhor do outro, com sinceridade. E Paulo diz também, o amor ele não trata com leviandade e não se ensoberbece, não trata com leviandade. O amor não usa de palavras levianas para com o cônjuge, nunca faça isso. Nem revela a terceiros coisas íntimas do casal. O amor não faz isso, porque isso é leviano. O amor não usa de palavras que rebaixam ou diminuem ele ao estar falando sobre ele para com um membro da família, ao estar falando sobre ela para com um membro da família. O amor não faz isso. O amor busca a graça de Deus. O amor lança fora estas coisas. Ele não trata com leviandade. O amor, diz Paulo, não se ensoberbece, isto é, ele não põe uma postura de superioridade. O amor não promove a si mesmo, indicando superioridade intelectual, física o tempo todo. Nós devemos tomar cuidado com estas coisas, que as brincadeiras não se repitam demasiadamente. O amor ele não se ensoberbece, porque o amor é humilde. O amor busca um lugar de humildade, volta os olhos para o outro e não para si mesmo. Assim o amor não se ensoberbece. E essas são regras para o casamento cristão. Bem, você pode procurar, mas você não vai achar nada do tipo no mundo. Você pode pesquisar e você não irá encontrar. Nem consultórios psicológicos de psicologia. Não há melhor ajuda, não há melhor treinamento e direção na face da terra do que nós encontramos aqui. Isso é o que nós precisamos, na verdade. Para o casamento está tudo aqui. Deus criou a instituição, Ele trouxe essas coisas, e aqui nós temos tudo o que é necessário
para um casamento real, diretrizes que nós só encontramos na palavra de Deus. Veja o versículo de número 5 agora. O amor, ele não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se porta ou se comporta de uma maneira indecente, de uma maneira vergonhosa é o termo aqui. O amor não se comporta de uma maneira que cause vergonha ao cônjuge. No meio de outras pessoas, você nem mesmo sonha em fazer brincadeiras cruéis um do outro na presença de outras pessoas. O amor não faz essas coisas. O marido, uma esposa, diz Paulo aqui nessa palavra, indecência, não deve se expor de uma maneira física e modesta diante de outras pessoas. Porque o amor não se porta com indecência. Há um laço de intimidade entre o casal e há tremendo respeito. Como poderia você, minha irmã, meu irmão, revelar o teu corpo para outra pessoa por meio de biquínis, de maiôs, de uma roupa colada na anatomia do corpo, revelando algo que é privado e apenas para o seu marido, apenas para a sua esposa? O amor não se porta com indecência. Ele está reservado para o seu marido. Ele está reservado para a sua esposa. Assim, não há sensualidade no vestir diante das outras pessoas. Tome grande cuidado com isso. Homens e mulheres, não siga a sociedade sensual. Não faça isso. O amor não se porta com indecência. Tome grande cuidado na maneira, nos detalhes, nas indicações. O amor age assim. O amor não faria nada que fosse desleal, isso seria vergonhoso. O amor respeita, honra, se guarda. O amor não se porta, não se comporta de maneira indecente. O amor não se porta com indecência. Assim o marido conversa com outra pessoa sobre a sua esposa de uma maneira respeitosa. Nem a esposa irá conversar com outra mulher sobre o seu marido humilhando ou desrespeitando diante de outra pessoa. Isso é impensável, algo nécio, algo que solapa a base do relacionamento. Como pode esse amor florescer? E eu amar minha esposa, amar o marido, se nós traímos a reputação e a amizade uns dos outros, denegrindo um ao outro para com outra pessoa? O amor mantém o laço, segura o laço para que ele não se solte. Ele faz um esforço de propósito. Um relacionamento entre duas pessoas inteligentes que estão em um esforço para manterem esta unidade. O amor faz isso. Ele não se porta de maneira sensual. O amor, diz Paulo neste versículo, não busca os seus próprios interesses. Bem, eu quero tudo da minha maneira. Tudo tem que ser da minha maneira. Por quê? Porque eu tenho um gosto muito apurado. Eu sou um cara, não é, que fez um curso assim, eu conheço o esquema de cores e essa cor não está muito bem. O amor, ele não faz isso. Ele não busca o seu próprio interesse. O amor ouve. Eu somente me envolvo com algo e faço algum esforço nesse relacionamento se há algum benefício para mim. Se eu vou extrair alguma coisa dessa situação. Só vou contigo lá se eu tiver grande prazer nisso. Não faça isso. O amor não busca seus próprios interesses, mas o benefício um do outro. Pense com calma sobre essas coisas. Estamos falando sobre o amor e a bênção de Deus está nessas coisas. O amor não se irrita, ele não é pavio curto, ele não é fácil de se irritar o tempo todo. Qualquer coisa eu já me irrito, qualquer coisa eu já levanto a voz, qualquer coisa a face já muda. Não, ele não se irrita facilmente. O amor não é assim. A natureza humana, antes da conversão, possui músculos emocionais muito fraquinhos. Qualquer coisa explode, qualquer coisa se entrega à autocomiseração. Assim facilmente se irrita a velha natureza, não consegue segurar as rédeas das emoções. Mas na nova natureza nós controlamos. Na nova criação nós mantemos as nossas emoções. E no casamento nós não usamos da emoção como uma arma de opressão contra o outro. Eu quero a coisa da minha maneira, eu vou começar a me emocionar aqui para que as coisas funcionem. Já vi que deu certo? No casamento nós não fazemos isso. No casamento eu não explodo, eu não me irrito com facilidade.
O amor é assim, meus queridos irmãos, diz a palavra de Deus neste versículo. Não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não vive continuamente com a pulga atrás da orelha, suspeitando sobre ele, sobre ela, porque o amor não mantém uma lista de ofensas do passado, não permanece pensando sobre o mal, deixando que isso impeça e permaneça na minha mente e contamine o meu coração. O amor lança fora essa lista e enterra essa lista. Ó, pastor, mas eu não consigo me esquecer. Ninguém consegue, meu querido irmão. A mente está ali. Não é esquecer, é não se lembrar. É não ficar trazendo o tempo todo, é lançar fora essas coisas, é deixar de lado essas coisas. O amor não suspeita mal. Sim, há questões que necessitam ser lidadas, e o casal precisa sentar e conversar e lidar com essas coisas, não deixar de lado, mas não guarde um registro mental. E na primeira oportunidade de atirar, você lembra aqui há 7 anos e meio atrás? Pois é, não faça isso. O amor não suspeita mal. E para nós mantermos isso, nós precisamos ter uma atitude correta em relação a estas coisas, a nossa mente e coração. O amor, diz Paulo, não folga com a injustiça. Deixe-me demorar por alguns segundos aqui. O amor, versículo 5, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Marido e esposas, às vezes, fazem coisas nécias. E muitas vezes, o pastor ele tem que lidar no aconselhamento com problemas que tiveram início com atitudes nécias. Mas Paulo está dizendo que o amor ele não folga com a injustiça. Observe bem isso aqui, porque isso é de tremenda importância. Às vezes, já tenho dado esse exemplo, um casal se senta junto, não é? Estão ali fazendo alguma coisa. Estão na frente da televisão. Vamos para o cinema? Tem um filme bom hoje? Vamos para o cinema, não sei. Ou estão na frente da televisão. E de repente alguma coisa imoral, injusta, vulgar ou vil começa a passar ali na televisão. Eu não estou dizendo que tudo na televisão é depravado, imoral, vulgar ou violento. Não. Mas alguma coisa começa a aparecer ali. E eles começam a assistir algo que é vil, que é imoral, que é errado, que é vulgar. Pela violência, pela sensualidade, pela exacerbação do ego humano, da autopromoção humana deste mundo, da vulgaridade, algo que você esperaria que eles desligassem imediatamente. Vamos mudar, vamos sair daqui, vamos fazer outra coisa. Mas veja, se você permite isso, você está num relacionamento baseado em amor, e ambos se sentam ou participam de algo que é injusto, vulgar, vil, imoral, sabe o que acontece? O amor é abafado. Porque o amor não consegue subsistir com aquilo. Sim, talvez haja amor biológico contínuo, apreciação em alguns aspectos, mas o verdadeiro amor é algo tão refinado, é uma planta tão delicada, que não consegue viver em um ambiente ácido, vulgar, injusto. E é isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 6. O amor não folga, não relaxa, tranquilo diante da injustiça. E a palavra injustiça aqui é interessante, é algo torto, muito ampla, algo torto, algo injusto, algo que não é correto, algo que não convém para crentes, algo que não convém para um ser humano. O amor não consegue ficar diante disso. Ou uma outra ilustração, o casal se senta para uma refeição, vão sair, as crianças estão dormindo, e ali, nessa conversa, eles se entregam a fazer fofoca de outras pessoas, na família, na igreja, e a fofoca vai embora, e o tempo vai passando, e ali se torna um esporte aquela fofoca, uma diversão, e malícia sai por ali, e ácido sai daquela conversação. Queridos, o verdadeiro amor no íntimo irá se retrair, porque o amor não consegue, este amor que é abençoado por Deus, conviver em um ambiente como esse, contando uma fofoca, seguindo em frente, sobre um irmão, sobre um parente, sobre uma pessoa. O amor biológico continua ali, mas o amor verdadeiro não consegue sobreviver naquele momento, naquele ambiente, na presença daquilo que é injusto, daquilo que é errado, daquilo que é indigno. Porque o amor, ele tem a ver com verdade também, ele tem a ver com autoridade também. O amor, ele não subsiste em um ambiente como este.
E é isso que o apóstolo deseja que nós entendamos aqui, quando ele diz: o amor não folga, não fica tranquilo, não continua no meio da injustiça, não se sente bem, ele evapora, ele paralisa, ele se torna infeliz, ele se embaraça, há um amargor depois deixado ali, que precisa ser trabalhado, recuperado e nutrido novamente. O amor não convive nesses ambientes. Assim, se um casal compactua como Ananias e Safira para mentirem juntos, por exemplo, ou para atacarem juntos Cristo e o seu nome e outras pessoas, bem, o teu próprio amor para com o outro irá murchar e definhar nesse contexto. Porque você é uma pessoa salva, meu irmão. Você é uma pessoa salva, minha irmã. E o amor de Deus derramado em nossos corações é um amor para a vida eterna. E essas coisas precisam ser zeladas grandemente. Assim, lembre-se disso. Casal envolvendo-se inconscientemente ou conscientemente em coisas desse tipo, o amor do casal não conseguirá se expressar perfeitamente. Assim, o amor não folga, então, com a injustiça. Mas folga, se sente muito bem no contexto, diz Paulo, da verdade. Isto é, quando o casal compartilha, se envolve com aquilo que é verdadeiro, compartilhando coisas dignas, justas. Como Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso o menu, não é, da vossa conversação e do vosso pensar. Juntos, servindo ao Senhor, envolvidos na obra do Senhor, criando os filhos para a glória de Deus, animando uns aos outros, edificando vidas, fazendo bem ao próximo juntos, atos dignos juntos, recebendo pessoas, auxiliando pessoas, planejando coisas boas para o bem dos outros, coisas limpas, coisas puras, compartilhando coisas belas na vida, na criação, naquilo que nós podemos ver um no outro, tantas coisas belas que às vezes nós podemos parar e compartilhar no casamento sobre aquele irmão, sobre aquela irmã, e alegrar-se diante do Senhor pelo amadurecimento, pela atitude amável, pela graça que Deus tem dado. O amor flui, floresce, flores e frutos se desenvolvem nesse compartilhar de coisas justas, puras, profundas, verdadeiras. Também não é conversando, animando uns aos outros sobre tantas coisas que têm a ver com justiça e retidão no mundo também. Versículo de número 7, nós corremos agora. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O grego significa mantém-se em pé debaixo do peso da dificuldade. O amor mantém-se em pé quando a esposa fica doente. O amor mantém-se em pé quando o marido precisa de auxílio, ou quando por alguma circunstância extremamente necessária um precisa estar distante do outro por um período mais longo. O amor suporta isso em pureza, em sentimento. O amor tudo crê. O amor não age com suspeita para com o outro, não trata a opinião do outro como suspeita, como se a pessoa fosse errada ou sempre fizesse um julgamento errado. Não, o amor não trata assim. E ambos mantêm a confiança, não dando causa para desconfiança. Tudo espera, isto é, tudo antecipa, buscando ver desenvolvimento, buscando ver crescimento. O amor é otimista, ele antecipa com desejo esse amor crescendo mais e mais fortemente no desenvolvimento e o progresso um do outro, para ver o caráter um do outro melhor, desenvolvendo, ver orações respondidas, por um relacionamento maravilhoso no Senhor. O amor deseja, busca, espera, antecipa estas coisas em oração, em sentimentos. Tudo suporta, é um termo militar aqui. Significa que o amor vai firme diante dos assaltos que vêm. Um assalto de Satanás, o amor se coloca firme. Uma grande falha, o amor se mantém firme. Ele lida com a verdade, é claro. Veja que quão positivos são esses termos para o casamento, na verdade. Deixe-me concluir aqui, queridos. Há tantas coisas a se pensar. O casamento é uma instituição do Senhor da Glória. Tem início com um senso de necessidade no homem, numa mulher solteira, despertar de uma percepção dentro de nós que nós necessitamos de um companheiro, um amigo, uma amiga para a vida, e que se o Senhor fizer isso, nos der um companheiro, nós ficaremos tão contentes, maravilhados por essa provisão de Deus, e nós iremos valorizar profundamente. Tudo começa ali, tudo começa, nós oramos ao Senhor, Ele dá graça, Ele dá direção, nós buscamos sempre entre o povo de Deus. Nós vimos que é um relacionamento muito, muito próximo, um pacto, uma união, um apegar-se, embora seja firme e permanente. Essa união deve ser mantida pelo esforço do marido e da esposa em permanecerem juntos. E nós vimos que é uma aliança para toda a vida, porque essa é a vontade de Deus. A dívida a serem pagas diariamente. Você às vezes se preocupa com dívidas, no consórcio, na venda,
com alguém, essa é a preocupação que deve haver em nossos corações de pagar essas dívidas no casamento também, a cada dia, a cada semana, de encorajamento, de compartilhar, de companheirismo, de auxílio mútuo, de alegria, de sorriso, de estarem juntos, e a natureza desse amor profundo, amizade, descrita aqui nessas palavras de Paulo em 1 Coríntios. Queridos, a bênção de Deus é sobre o casamento, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós dependemos dEle, quando nós oramos ao Senhor e buscamos a direção dEle. Essa é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, Ele irá abençoar. E nós iremos experimentar grande gozo e grande prazer nessa união sábia criada pelo Senhor. E nós podemos orar por isso e clamar a Deus. Que o Senhor nos ajude como igreja, como casais, maridos e esposas sábios, maduros, atentos, dependentes do Senhor. Homens que oram, mulheres que oram, pessoas firmes, que amam ao Senhor e um ao outro. Que Ele nos ajude e nos fortaleça agora e sempre.